Oi! Que essa louca dessa professora tá mandando vídeo agora, né? Tá perturbando a gente. Não, gente. Como eu disse, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas que você tá assistindo esse vídeo. Mas, como eu disse em sala de aula, nós vamos trabalhar, eu e o professor Jackson, a gente tá engatinhando aí em alguns projetos para trabalhar com interdisciplinaridade, né, com vocês. Então, além da redação que eu falei que nós vamos trabalhar juntos, ele me pediu para eu falar o que eu sei sobre literatura, em alguns assuntos específicos, claro, porque eu não sei tudo, né? Nem de geografia, nem de história eu sei tudo, né? Ninguém sabe tudo. Mas eu gosto muito de literatura, então eu vou falar o que eu sei de literatura, basicamente da parte do romantismo. O que eu sei é que o romantismo, essa palavra, né, romantismo, ela caiu no senso comum e ela é utilizada de diversas formas, né? Ela é utilizada, você é uma pessoa romântica, você não é uma pessoa romântica, eu assisti aquele filme romântico, eu não assisti aquele filme romântico, essa música é tão romântica, mandar flores é tão romântico, né? Essa é o significado que a gente usa no nosso dia a dia. Porém, né, o romantismo, do jeito que vocês irão estudar, ela é muito mais do que só uma expressão de sentimento, assim. Ela representa, presta atenção, ela representa uma escola literária, né, um aspecto cultural de todo um período, né? E essas características culturais, elas vão influenciar, né, na literatura, na música, na pintura, no teatro, em todas as vertentes culturais que a gente conhece. E o contexto histórico, né, desse período aí da literatura e das artes, do romantismo, foi final do século XVIII e início do século XIX. Então, lembrando que na segunda metade do século XVIII estavam acontecendo, principalmente na Europa, né, os avanços tecnológicos, porque os países, né, Grã-Bretanha, França, ali, já tinha passado pela Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial deu um estopim para um processo de avanço tecnológico científico absurdo, assim. Então, se desenvolveu tecnologias e ciências em todas as áreas, né? Na área de comunicação, de transporte, na área de ciências, de saúde, de medicina. Então, assim, era no campo, com a Revolução Verde, com técnicas de maior produção. A professora está dando aula de história? Não estou dando aula de história somente. Por que eu quero dizer isso? Para contextualizar, para colocar onde o romantismo começou, né? Tem o romantismo brasileiro, eu vou tentar falar um pouquinho sobre essas características, mas vamos contextualizar historicamente. Então, esse contexto é um contexto de revoluções, né? Revolução Industrial, Revolução Gloriosa, Revolução Inglesa ou Revolução Francesa. E o que são essas revoluções? Já falei em sala de aula o que é revolução. É uma mudança total na sociedade, em todos os aspectos da sociedade. Qual que era a estrutura política, religiosa, econômica, cultural antes? A aristocracia, o rei que mandava. Então, toda a sociedade tinha que seguir um padrão cultural da nobreza, estético, literário, religioso,
de tudo. Então, a forma que a nobreza se comportava e o que ela dizia que era cultura ou não, o que era bom ou não, o que era belo ou não, todo o resto da população tinha que seguir aqueles padrões. Só que veio uma classe para bater de frente com essa aristocracia. Que classe é essa? A burguesia, né? Aí, o primeiro parêntese, anote bem grande aí no seu caderno. O romantismo é a forma de expressão, o romantismo é a escola literária da burguesia. Então, agora, os padrões culturais que são colocados para a sociedade são os padrões culturais de qual classe? Da burguesia. O padrão de consumo, de beleza, de estética, de o que é cultural e o que não é, quem que estabelece para a sociedade? A burguesia, certo? Então, isso é muito importante, historicamente e literalmente, né? Literalmente não é de literatura, mas, né, em relação, e culturalmente, melhor dizendo. Então, vamos lá, falar um pouquinho que eu sei dessa rejeição de valores que a burguesia, né, se colocou, essa rejeição dos valores da nobreza, em especial esses valores da escola anterior, que é o arcadismo. Então, eu vou tentar fazer uma comparação, assim, eu quero que vocês imaginem um quadro. De um lado, as características do arcadismo, que, né, se você está estudando o romantismo, você já estudou o arcadismo. Então, de um lado, as características do arcadismo e do outro, a do romantismo, para vocês terem na cabeça de vocês o que mudou, como mudou. Então, vamos lá, o arcadismo. Então, a primeira característica do arcadismo é a imitação de valores de uma época clássica, dos clássicos. Quais são os clássicos? Né? Lá da Grécia, de Roma, são os clássicos. Então eles tentavam imitar aquilo. E a imitação desses clássicos era chique, era cultura. Não estou dizendo que era inferior, né? Até porque a classe burguesa também... Qualquer classe que tente impor um padrão ou uma cultura, né, quer alguma coisa a mais do que isso. Não é só impor o seu padrão e a sua cultura, era uma questão de consumo também, né? Então, por que a classe burguesa colocou um padrão de beleza, um padrão de consumo, um padrão de cultura? Porque por trás disso ela ganhava dinheiro. Burguesia quer ganhar dinheiro, minha filha, não quer esse negócio de cultura, quer ganhar dinheiro, presta atenção. Então, lá no arcadismo, a imitação dos valores dos clássicos que era importante. E no romantismo, pensa que quer quebrar, né, com as tradições. Então, no romantismo, bom, se o povo, né, lá da nobreza dá valor aos clássicos, a gente imita os clássicos, a gente vai imitar em ninguém. A gente vai inovar. A gente vai ser original, a gente não vai imitar ninguém. A gente quer construir e fazer uma coisa que seja novidade, certo? Então, é isso que eles buscavam. Eles buscavam ir contra o que a imitação dos clássicos lá no arcadismo impunha para a sociedade. Eles tentavam inovar, né? Então, inovação é uma palavra importante no romantismo, serem originais e fazerem as coisas com novidades. Vamos inovar. Lembra que eu falei que foi o contexto histórico do avanço científico e tecnológico? Como é que você vai imitar uma tecnologia que já existe? Como é que você vai imitar uma cultura que já existe? Isso não é inovação, é imitação, certo? Característica do classicismo. As pessoas são muito racionais, elas pensam muito antes de agir, antes de falar, antes de qualquer atitude. Elas são muito racionais, porque elas são movidas, né, por um senso de estética assim, muito ponderado, muito certinho, né? Então, em contrapartida a isso, como que deve ser o romantismo?
O oposto do racional é o quê? O irracional? Não, o homem não é irracional, é o emotivo. Eu amo aquela pessoa, ou se não, eu vou agir racionalmente. Eu não vou transparecer a minha emoção agora, porque, entendeu? Então, a característica do homem, do romantismo, do autor, do ator, do romantismo é o quê? É emotivo, é emoção, dá valor à emoção, dá ênfase às emoções, né? No arcadismo, esse homem racional, ele é equilibrado, né? A cultura, ela é equilibrada, ela é regular. Tanto é que se você pega a poesia dessa época, você vai ver que a poesia é toda cronometrada, não é cronometrada, que diz, sabe? Tudo escrito certinho, os sonetos, a primeira rimando com a terceira e a segunda rimando com a quarta, tudo, né? Com um número de letras certas em cada frase, em cada, né? Então é tudo muito quadradinho, muito certinho, muito regular, né? E no romantismo? Escreve, deixa a emoção fluir. Então tem uma impulsividade, uma pessoa impulsiva. O que é uma pessoa impulsiva? Uma pessoa equilibrada e regular é o quê? Né? Aquela que, gente, vamos, né, se controlar, vamos, né, vamos agir com calma, vamos, né, vamos ser equilibrados. Uma pessoa impulsiva fala, grita, demonstra e depois vai ver o resultado. Depois vai ver se aquilo ali deu certo ou não. Uma pessoa impulsiva age antes de pensar, fala antes de pensar, né? Então, impulsividade. Então, até agora, características do romantismo: inovação, originalidade e novidade, emotividade, né? A pessoa emotiva e impulsiva. Ela é emotiva e impulsiva. Então, lá no arcadismo, se a pessoa era equilibrada e tinha uma regularidade, ela tinha uma contenção de sentimentos. Eu não vou demonstrar os meus sentimentos. No romantismo, não. É subjetividade total. A pessoa tem que demonstrar mesmo, tem que colocar pra fora, não tem que estar nem aí. E muito pelo contrário, ela tem que demonstrar o ideal dela. Essa é uma das palavras-chave do romantismo também. Idealização. O que é a idealização? É você imaginar um mundo ideal para você e você viver naquele mundo, e você agir com as pessoas, e você agir na sua forma de escrever, na sua forma de viver, na sua forma de representar, como um idealizador. Eu idealizo que o mundo seja um mundo sem fome, sem pobreza, sem miséria, e eu vou agir como se isso fosse atingível. É um idealizador. E ele não tá nem aí para a realidade. Ele não tá nem aí para que os outros vão pensar. Então, ou seja, o romantismo, ele vem para derrubar a aristocracia. Vem para derrubar a cultura da nobreza, né? Vem para derrubar, de fato, os padrões culturais dessa aristocracia que comandava a época, certo?